Boa tarde a todos. Pelas 5 da tarde de 12 de outubro de 1972, num anfiteatro do nosso Instituto, um esbirro da PIDE de nome António Joaquim Gomes da Rocha assassinou a tiro o jovem estudante de Direito e militante da FML, Organização do MRPP para a Juventude Estudantil, José António Ribeiro Santos. E só não assassinou também José Lamego, que está aqui presente, que se atirou a ele e o procurou dominar, depois de o ter atingido a tiro também, quando puxou da pistola para dar o último tiro, as balas tinham-se esgotado. Este crime cobarde, cujo autor ficou sempre impune, mesmo após o 25 de abril de 1974, visto que o PIDE Gomes da Rocha foi daqueles que foi libertado de Alcoentre em 1975 e pôde viver descansado o resto da sua vida, representou um dos últimos extratores do regime fascista que, não obstante todo o seu arsenal repressivo, não mais recuperou do profundo abalo que então viria a sofrer. Na verdade, no próprio dia do assassinato, uma quinta-feira, no dia seguinte e sobretudo no dia do funeral, sábado, em que a PIDE e a polícia de choque, à força de bastonada, arrancaram a urna dos braços dos camaradas, dos colegas e dos amigos de Ribeiro Santos, que tentavam levá-lo aos ombros, para o levar à Sorrelfa para o cemitério da Ajuda, toda a cidade de Lisboa foi sacudida por contínuas manifestações de revolta contra aquele crime hediondo. Recordo-me, como se fosse hoje, de que logo a seguir ao almoço daquele sábado apanhei o autocarro da carreira 27, que fazia então o percurso entre o apiadeiro do Arieiro e o cemitério da Ajuda, passando precisamente pelo então chamado Largo de Santos, onde Ribeiro Santos morava com os pais e de onde estava previsto que partiria ao funeral. O autocarro começou a viagem praticamente vazio, foi-se enchendo sucessivamente ao longo da mesma, enchendo de homens e de mulheres, de jovens, de adultos e de idosos, que, trocando apenas olhares cúmplices entre si, se faziam reciprocamente sentir que todos sabiam ao que iam. Apesar de todas as ameaças feitas desde a antevéspera pelo Governo e de todo o aparato repressivo e policial, então colocado por toda a cidade, mas muito em particular no Largo de Santos e no cemitério da Ajuda, dezenas e dezenas de milhares de cidadãos anónimos acorreram ao apelo da luta pela liberdade e pela democracia, enfrentaram durante horas a fio, corajosa e decididamente, as sucessivas cargas da polícia de choque, os tiros, os ataques com cães que foram até ao Cais da Rocha com Dóbidos, e tornaram assim clara a sua firme disposição de acabar com um regime de ditadura e tirania que, ao invés do que precisamente alguns oportunistas e derrotistas sempre pregavam, não era invencível e que tinha afinal os dias contados. Ribeiro Santos foi assassinado pela PIDE dentro de uma universidade precisamente porque foi dos primeiros estudantes a lançar-se contra os dois assassinos que, de arma pronta a disparar, haviam sido trazidos pela direção do Instituto e, pasme-se, por membros da própria Associação de Estudantes de Económicas para o interior de uma reunião estudantil, um meeting contra a repressão que então se abatia sobre o movimento estudantil, sob o pretexto de virem identificar um bufo que pouco tempo antes havia sido detectado e maniatado pelos mesmos estudantes. Ribeiro Santos, que tombou varado pelas balas a escassos metros do local onde eu próprio me encontrava, era então um estudante do 4º ano de Direito, dirigente da respectiva Associação de Estudantes e militante da organização do MRPP para a Juventude Estudantil. Tendo tido o privilégio de o conhecer e de com ele privar, posso dizer que ele esteve sempre na primeira linha de combate em todas as lutas pela liberdade e pela democracia, contra a repressão e contra a guerra colonial. Por isso mesmo, aliás, e convém que não percamos a memória, já foram objeto de diversos processos e da aplicação de sanções disciplinares aplicadas e decretadas pelo decrépito Conselho Escolar da nossa faculdade, dirigido então pelo famigerado professor Soares Martínez. Sempre simpático e afável no trato, pessoa culta e inteligente, permanentemente disponível para ajudar os mais novos e os mais inexperientes, Ribeiro Santos era simultaneamente de uma firmeza inquebrantável na defesa dos princípios. E por isso mesmo, meu caro Presidente, se ele fosse vivo, continuaria hoje inquebrantável na defesa dos princípios pelos quais deu a vida.
Quando a luta aquecia, quando o combate se tornava mais duro, em 72, a minha faculdade de origem, a Faculdade de Direito, estava então permanentemente cercada pela polícia de choque, ocupada pelos tristemente célebres gorilas e transformada num autêntico campo de concentração. E todo o país era varrido por uma onda crescente de revolta contra a guerra colonial. Ribeiro Santos dava sempre o primeiro passo em frente. Fê-lo, uma vez mais, naquela tarde, 12 de outubro de 1972, e pagou-o com a sua própria vida. Mas não foi em vão que o seu sangue correu. O regime que o assassinou caiu ano e meio depois. E a memória de Ribeiro Santos e do seu heroico exemplo continua de pedra e cal nos nossos corações. Hoje em dia, em que se procura a todo o custo fazer apagar a nossa história recente e liquidar a nossa memória coletiva, grande parte dos nossos jovens, como eu todos os anos constato na primeira aula que dou e pergunto se eles sabem porque é que havia ali um anfiteatro com o nome de Ribeiro Santos, desconhecerão ainda quem foi Ribeiro Santos, estudante universitário, militante marxista-leninista, assassinado pela PIDE em 12 de outubro de 72. Mas essa é também e precisamente uma grande responsabilidade nossa, a não deixarmos que o pó do esquecimento se abata sobre o que mais importante existe neste magnífico património, que são a nossa história e a nossa experiência, e de o transmitirmos às gerações mais novas. Um povo sem memória e sem causas será sempre um povo castrado, derrotado, tiranizado. E não há poder algum, por mais despótico que se apresente, que seja invencível. É, pois, procurando dar o meu modesto contributo para a preservação dessa mesma memória coletiva, que aqui ergo a minha voz, arrancando ainda uma vez mais, do fundo da minha alma, o grito de honra a Ribeiro Santos.